noite a todo aquele, que nos visita através das transmissões. Que a presença do nosso Deus, que a presença do Espírito Santo de Deus possa se fazer presente na tua vida nessa noite. E que seja mesmo um momento no qual nós venhamos adorar o nosso Deus, venhamos nos deleitar na presença do nosso Deus e engrandecer aquele, que é digno de honra, que é digno de louvor e adoração. Que seja uma noite prazerosa, que seja uma noite na qual nós venhamos nos saciar da presença do nosso Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Se confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Louvado é o nome do nosso Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom louvar e bendizer o nosso Deus. E faremos uma leitura em Apocalipse 7, do 9 ao 17. Você que se encontra aí na sua casa, no seu lar, pegue a sua Bíblia, faça essa leitura juntamente comigo, para que você possa meditar na palavra do nosso Deus, para que essa palavra nessa noite possa entrar no teu coração e realmente, fazer o efeito no qual é esperado, da parte do nosso Deus. Eu peço a vocês que possam estar acompanhando atentamente. Depois disso, olhei e vi uma tão grande multidão que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas,
estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeiras nas mãos, e gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? É uma palavra que traz conforto ao nosso coração, que traz alegria ao nosso coração, né, que nos dá esperança, que mantém viva a nossa esperança da salvação em Cristo Jesus, nos dá esperança de dias melhores, né? Talvez não venhamos esperar em dias, né, terrenos, em dias neste corpo corruptível, mas a glória vindoura do nosso Deus, a qual aquele, né, que perseverar até o fim, herdará junto com ele todas essas coisas. E que nós, né, por meio da palavra do nosso Deus, por meio, né, da instrução, da direção do Espírito Santo de Deus, nós possamos permanecer firmes e de pé diante do nosso Deus, até findar, né, todas as coisas e nós alcançarmos a glória, né, a coroa de glória, no qual o nosso Deus tem preparado para todo aquele que crê, né, e todo aquele que permanecer de pé. Estaremos orando e o pastor Daniel estará conduzindo esta oração. Boa noite, na paz de Cristo. Para nós, nessa noite, nós queremos fazer uma oração e logo de início, eu peço para vocês já interceder pelas vidas das pessoas que estão ficando. Nós estamos sofrendo muito com a perca de muitos irmãos. Para que Deus venha confortar e consolar os nossos corações. Nós iremos orar pela família do diácono Petrônio. Interceda, nós iremos interceder. Nós também, nesse final de semana, perdemos a nossa irmã Conceição, muito querida da nossa igreja. E o esposo dela se encontra no hospital, o irmão João. E nós estamos com o coração dolorido, mas confiante em Deus. Nos ajude. Vamos levar agora o nosso pensamento ao trono da graça, para que o Senhor continue nos fortalecendo e nos dando vitória. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, graças nós te damos, Senhor Deus, por esse momento, por esta oportunidade que tu nos concede. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua casa, e essa é a chamada casa de oração para todos os povos. Que nesse momento ela se estenda, Senhor Deus, para todos os lares que agora, Senhor Deus, está nos acompanhando através dessa programação, através dessa live. Pai Santo, alcança agora as famílias, alcança os corações dilacerados, alcança os corações tristes, ó Pai,
pela perca do seu ente querido. Eu apresento agora, Senhor Deus, o nosso irmão João. Alcança ele agora nesse momento, dando vigor, Senhor Deus, dando saúde, dando força para o teu servo. Abençoando, Senhor Deus, as suas filhas, a diaconisa Leu, a diaconisa Adriana, a Moraci, dando fortalecimento aos corações, Senhor Deus, delas, para que cada vez mais elas sintam, Senhor Deus, as tuas mãos de poder, fortalecendo e segurando elas, ó Pai. Senhor Deus, nós estamos, Senhor Deus, muito tristes, mas, Senhor Deus, com a confiança e com a certeza que tudo está, Senhor Deus, nas tuas mãos, tudo está no teu controle, ó Pai. Permaneça, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, agindo sobre as nossas vidas. Pai Santo, apresento agora também a diaconisa Rosânia. Olha para ela, Senhor Deus, é um coração de mãe, um coração de irmã, um coração de tia, que está preocupada, Senhor Deus, com seus familiares. Proteja, Senhor Deus, dai o livramento, conceda saúde, Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado e possamos testemunhar de mais um milagre, de mais, Senhor Deus, uma bênção alcançada por ti. Pai eterno, continua abençoando, Senhor Deus, o ministério de louvor, para que esses louvores que serão cantados possam subir até o trono da graça, Senhor Jesus, preparando os corações para ouvir a tua palavra, que nesta noite a tua palavra venha, Senhor Deus, de encontro com as nossas necessidades. Usa o teu servo, ó Pai, poderosamente, para que possamos, Senhor Deus, ser edificados no nome do teu Filho Jesus. Permaneça conosco, é a nossa oração para a glória e honra do teu poder. Amém e amém, Jesus. Amém. Meu Senhor, digno de louvor, graças eu te dou, por seu grande amor. Meu Jesus, o que ressuscitou, que me resgatou, oh, quão grato eu sou. Ele vive
assentar sobre o trono no céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Tu és santo, Senhor, aleluias. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus. Louvado é o nome do nosso Deus, que toda glória seja dada a Ele, né? A palavra está com o pastor Valdeir.
Paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma noite maravilhosa, que Deus tem concedido essa oportunidade de vida, podermos meditar na palavra do nosso Deus. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Aliás, João, capítulo 6, versículos 16 e 18. Diz assim a palavra de Deus: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Oremos. Eterno e maravilhoso Pai, Senhor amado, Criador e mantenedor da vida. Na Tua presença, Pai Santo, nos encontramos reunidos nessa noite, Jesus. Sabemos que ainda que a distância tem nos separado nesses últimos dias. Pai bendito, porque os dias são maus, são dias difíceis, conforme a Tua palavra já nos revelou há muito tempo atrás. E hoje cumpre-se nos nossos dias, na nossa geração. Pai bendito, mas aqui está uma geração que te adora, te louva, te glorifica, Pai. Mesmo à distância, porque sabemos que ela, na verdade, Pai bendito, é uma questão humana, mas Tu está em todos os lugares nessa noite, Pai, consolando, confortando, meu Deus, recebendo o louvor expresso dos lábios, do coração dos Teus filhos, espalhados pelo mundo afora, Jesus. Pai Santo, recebendo essa adoração, esse louvor nessa noite. Pai amado, e nós aqui com a Tua palavra, para falar a cada vida, a cada coração. Usa, meu Deus, o Teu Filho para que fale ao Teu povo nessa noite, e que essa palavra seja maravilhosa em cada vida, em cada coração, meu Deus, dando ânimo, dando alegria da vida, Pai, a esperança da vida eterna que está escondida em Ti, Deus de misericórdia. Jesus Santo, toma cada uma dessas vidas nas Suas mãos, é o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bom poder estarmos mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus. Ainda que a distância, né, vem nos tirando essa satisfação do abraço, né, daquela convivência humana, da comunhão fraterna, mas sabemos que mesmo à distância, as nossas orações, o nosso amor, a nossa alegria se concretiza pela bondade, pela misericórdia do nosso Deus. Nessa noite vamos trazer uma mensagem especial para as nossas vidas nesses dias difíceis, dias complicados esses que nós estamos vivendo. E o tema da nossa mensagem é o Senhor que traz paz. Conforme nós fizemos a leitura no capítulo 6 do Evangelho de João, e você pode acompanhar aí no seu lar, na sua Bíblia, e é bom folhear a Bíblia, ler essas sagradas palavras, para que elas possam, né, fazer maravilhas aí nas nossas vidas cada dia, e é o que ela tem feito ao longo dos tempos. E nessa noite nós estamos aí tratando de um assunto muito importante, paz, né? Que paz você tem almejado e você tem alcançado? A verdadeira paz? A paz que o mundo não pode dar? Que paz você tem vivido, que você tem almejado? Qual a paz que você espera? Né? A paz é algo especial na vida do ser humano. Sem paz, né, a vida perde o sentido. Porque o que adianta a pessoa ter muitos bens e não ter paz, né? Então, sobre isso nós vamos falar. E nós temos alguém especial que nos traz paz. E ele disse certa vez: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Então, é desse Senhor que nós vamos falar, e desse Senhor que traz paz. E já nesse texto inicial da nossa palavra dessa noite, nós vamos vendo um momento difícil na vida daqueles discípulos, dos discípulos de Jesus, do Mestre amado.
Os discípulos naqueles dias tiveram ali, antes desse momento aqui, foi aquele dia em que houve aquela multiplicação dos pães, em que cerca de 5.000 pessoas puderam participar ali daquela refeição especial, daquele milagre grandioso que Jesus realizou. Então, aquelas pessoas, cerca de 5.000 homens, mas na verdade com crianças e mulheres, estima-se que tinham ali mais de 15.000 pessoas naquela relva, naquela tarde, naquele dia. E todos receberam alimento. E quem serviu o alimento? Os apóstolos. E de onde eles haviam vindo? Eles tinham feito uma viagem, chegaram ali, a multidão os acompanhava, e Jesus fez aquele milagre maravilhoso ali naquelas vidas, naquele dia. Depois disso, logo à tarde, eles entram num barquinho. E pensa num barco que ganhou história. Se você talvez já tenha ouvido falar de um grande barco, de um grande navio, né, aí que já fizeram até filmes, o Titanic, por exemplo, né, veja que esse barquinho ele é muito mais famoso do que o Titanic. E ele vai nos trazer para a nossa vida em cada dia uma mensagem de esperança, de conforto, de paz, né, porque onde o nosso Jesus ele faz presença, a sua paz chega e acalma as situações da vida. O Senhor nos traz paz quando em meio às tempestades da vida nós nos sentimos esgotados. Aqueles discípulos, depois daquele momento ali que eles estiveram servindo, né, ali como garçons, né, ali naqueles dias, servindo aquele pão e aqueles peixes que Jesus transformou ali, que Jesus milagrosamente fez com que se multiplicassem, depois daquela tarde cansativa, depois de servirem ali cerca de 15.000 pessoas, eles pegam um barquinho, e não era um grande barco, não era um barco a motor, mas eles tinham que remar naquele mar, atravessando de um lado para o outro. Jesus deu uma ordem para eles: entrem no barco e vão. Daqui a pouco eu alcanço vocês. E eles começam a remar, e de repente uma grande tempestade se levanta contra eles. E eles lutam com todas as forças contra aquelas ondas. E olha que eles eram pescadores, pessoas acostumadas com aquelas dificuldades ali da natureza no mar. E eles remavam com todas as forças e preocupavam: cadê Jesus? Ele não aparece. Ele nos mandou aqui à frente e estamos nessa tempestade, as forças estão indo embora, e cadê Jesus? E eles ali remavam e lutavam contra a natureza, uma força descomunal, e eles ali lutando, mas numa expectativa, numa esperança de que algo ocorresse, mas estava demorando, as forças estavam indo embora, assim como acontece muitas vezes conosco. Quantas vezes lutamos contra as tempestades da vida, quanto às dificuldades da vida, e vamos nos esgotando, porque a nossa força é bem pequena diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, e muitas vezes diante da morte. Aí sim a vida, a força, ela se esgota, se esvai. Mas ali no meio daquela tempestade, no meio daquele tumulto, Jesus aparece andando sobre o mar. Ali os discípulos, mesmo ainda cansados e açoitados pelas ondas, com certeza eles sentiram um conforto inexplicável, porque Jesus estava chegando ao barquinho deles, que estava prestes a afundar. E assim que Jesus sobe naquela embarcação, o vento cessa. O vento simplesmente cessou. Nem pareceu que estava havendo uma tempestade. Marcos 6:51 nos diz a respeito. E, enfim, os discípulos puderam descansar e chegar com tranquilidade do outro lado daquele mar, daquele lago. João 6, versículo 21. Isso nos ensina o seguinte: o Senhor nos traz paz quando nas tempestades da vida nós nos sentimos cansados e exauridos. Afinal, não são poucas as vezes que nos encontramos assim, como aqueles discípulos, cansados, desalentados, exauridos. O esgotamento emocional, sobretudo, manifesta-se quando
cansados de lutar com as crises no trabalho, as crises financeiras, as crises conjugais, as crises na família, e a força vai se esgotando. Até que a gente vê muitas pessoas que chegam ao ponto de jogar a toalha, de desistir, de parar, de tomar outro rumo, de abandonar um projeto de família, um projeto pessoal. A pessoa, quando ele chega num momento da vida que ele realmente joga a toalha, como aquele lutador que, quando já não está mais aguentando o combate, ele joga a toalha, ele desiste de lutar. E aqueles discípulos ali passavam por uma situação assim. Esse texto nos ensina que é exatamente nesses momentos de exaustão que quem aparece? Jesus. Ele aparece para trazer paz ao nosso coração. Notem, né, como a vida daqueles homens naquele barquinho é bem idêntica ao nosso viver diário. Quantas lutas, quantas batalhas diárias enfrentamos? Quantas lutas surgem do nada? Quando você termina uma luta, já tem 2, 3 lutas ali prontas para você encarar. E nesse dia a dia, nessa luta ferrenha, muitas vezes nos falta força. As forças se esvaem. E nós precisamos de alguém para nos socorrer. E esse alguém é Jesus. Ele chegou naquele barquinho, a tempestade acalmou. Então, creia que ele também chegará na sua vida e tudo ficará tranquilo, tudo alcançará paz, mesmo em meio às maiores tribulações. Quando estamos exaustos e achamos que não temos mais forças para continuar em nosso emprego, para terminar o nosso estudo, a nossa faculdade, para resolver os problemas da família, para solucionar as dificuldades da vida, e mesmo nesses dias difíceis que vivemos aí, com esse mal que está beirando as nossas portas, mesmo nesses momentos, damos-nos a chance de repousar em meio a essa tribulação, deixando Jesus adentrar o seu barco. Deixe, e ele está aí pronto para entrar. Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Pense, né? Se Jesus entrar na sua casa nessa noite e ele está a bater, abra a sua porta, deixe que ele entre, entenda que ele está, não continue, as ondas vão atender a voz do Mestre e a calmaria vai chegar. O Senhor nos traz a paz quando em meio às tempestades da vida nós nos sentimos atribulados. De acordo com João, enquanto os discípulos estavam no lago, o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Marcos, que narra o mesmo evento, diz que os discípulos se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Eles remavam numa direção, o vento soprava eles para o contrário, tentando os empurrá-lo para trás. Mas eles precisavam seguir à frente, eles precisavam prosseguir, porque o alvo deles era o outro lado do mar. O vento soprava muito forte naquela noite. Certamente essa era uma tempestade incomum, como a que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma tempestade incomum nos nossos dias, né? E essa tempestade tem feito com que muitas pessoas se percam, muitas pessoas sucumbam. Quantas pessoas têm, diante do balanço do barco, têm perdido a fé? Muitas pessoas têm tirado a própria vida. É triste dizer isso, mas quantas pessoas tirando a própria vida? Quantas pessoas desistindo de lutar? Quantas pessoas não percebem que há salvação, que há um caminho que podemos seguir, que alcançaremos a paz? Pescadores muito experientes eram aqueles homens, estavam acostumados com aquelas tempestades, mas no entardecer daquele dia, eles provavelmente ocorreu algo inesperado, como está ocorrendo nos nossos dias. Quem no final do ano esperava que ocorresse uma situação atroz como a que estamos vivendo? Quem, na virada do ano, achava que passaríamos por crises como essa? Como aqueles discípulos, quando eles ainda estavam na praia para entrar no barco, estava tudo tranquilo. Não esperavam que no meio da caminhada ia acontecer aquela situação. E também na nossa vida acontece assim.
Nós vamos caminhando, parece tudo tranquilo, tudo calmo, mas quando você dá os primeiros passos, quando fica difícil voltar atrás, a tempestade começa. Os problemas chegam, as dificuldades vão se avolumando nas nossas vidas. E agora, o que fazer? Né? É bem provável que você não tenha passado por uma situação semelhante como aqueles discípulos ali. Contudo, quantas vezes, assim como os discípulos, você esteve em sérios apuros? Né? E quem nesses dias atuais, em sã consciência, não se percebe em certos apuros? Porque o emprego está sob suspeita, a qualquer hora posso perdê-lo. A saúde, ainda que boa, ainda que tranquilamente a gente vai levando, mas a gente sabe de um mal que está a rondar as nossas ruas, as nossas cidades, e que sempre está fazendo as suas vítimas. Então a tribulação está aí, os problemas estão aí. E qualquer pessoa em sã consciência, parando para pensar, vê que realmente as coisas cada dia estão se complicando mais. As coisas estão tomando rumos diversos daquilo que nós planejávamos. E as coisas vão caminhando dessa forma. Então, o que fazer nesse momento? O que você deve fazer? Primeiro, não perca a fé. Não desista. Creia. Pois é em tais circunstâncias que Jesus caminha em nossa direção para nos trazer a paz. Então Jesus está caminhando justamente nesse momento na sua direção. Reme mais um pouco. Aguente mais um pouco. Jesus está aí do seu lado, te olhando e te observando para ver, porque Ele está com você. Ele nos prometeu isso, né? Ele prometeu estar conosco todos os dias. E isso não nos livra de precisarmos de remar, de precisarmos de lutar, de exercitar a nossa fé, para que possamos perceber Jesus aí do nosso lado, prontinho para acalmar a tempestade que está rondando as nossas vidas, os nossos corações. Esse texto mostra-nos que é justamente nesses momentos tão difíceis da vida que Jesus aparece para nos ajudar. Ele sobe no barco das nossas existências, no barco da minha e da sua vida, e traz calma, traz paz, traz tranquilidade, traz quietude para as nossas vidas. Creia nisso. Nós precisamos crer nisso. Os discípulos conheciam Jesus já naqueles dias ali, muito bem, sabiam do que Jesus era capaz de fazer. Mas mesmo assim, eles remando, chegando ao limite das forças, e eles sabendo que precisavam de Jesus no barco. Onde está o mestre? E de repente Jesus chega. E quando Jesus põe os pés dentro daquele barco, as águas se acomodam, o vento cessa, e a bonança chega, a tranquilidade para continuar a remar, para chegar do outro lado. Então vejam que Jesus está pronto, pertinho de cada um de nós. O Senhor nos traz paz quando em meio às tempestades da vida nós nos sentimos desamparados. Os discípulos estavam cansados. Depois de todo aquele trabalho que eles tiveram ali na beira da praia, lá naquele lugar, onde eles repartiram pão, eles estavam cansadíssimos. Eles estavam exaustos, como qualquer um de nós, depois de um longo dia de trabalho. De repente, eles se veem no meio de uma grande tempestade, uma tempestade inusitada, fora do comum. E agora, como agir? O que fazer? Onde está Jesus neste momento? Começaram a bater aquela dúvida nos seus corações. E agora? E se Jesus não chegar a tempo? O mar sopra bravamente, as ondas batem, né? O vento sopra. E o que fazer nessa situação? Jesus não aparece. Nós nunca enfrentamos uma tempestade dessas, como nós estamos enfrentando nos nossos dias. Parece que tudo está perdido. Parece que não vai acontecer aquilo que esperávamos. E o nosso coração começa a sentir o solavanco ali das ondas. E nesses dias difíceis nós estamos vivendo justamente isso. Quantos corações temerosos,
Quantas vidas vão se perdendo por aí afora, pelo mundo afora. E os nossos corações ficam, às vezes, pequenos ali, né, por causa da situação que o mundo vive e que vai rondando as nossas vidas. De fato, os discípulos poderiam pensar: onde está Jesus? Quando mais precisamos dele. Talvez você esteja pensando isso: cadê? Onde está Deus? Onde está Jesus nesse momento? Né? Isso é do coração humano, muitas vezes, criar esse sentimento. Seguramente, diziam eles, se estivesse aqui, ele poderia acalmar esse vendaval. De fato, nesse texto estamos lendo, percebemos certa inquietação por parte deles. João diz, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado. Então eles se preocupavam: cadê Jesus? Onde está Jesus? Porque onde Jesus está, a paz, a tranquilidade. Notem que quando Jesus chega e adentra o barco, logo tudo se acalma. A paz chega e a vida segue o seu curso normal. Porque onde Jesus está, a paz. Sendo assim, tarde já, os discípulos que estavam remando contra a fúria do vento há várias horas e Jesus ainda não havia chegado. Será que ele nos abandonou? Será que ele não virá? Será que vamos perecer aqui nesse mar depois de presenciarmos um tamanho milagre daquele? Onde está Jesus? Né? O mestre demorava demais. Será que ele não estava vendo a aflição dos seus apóstolos, daqueles em que ele tinha escolhido? Será que não viria para ajudá-los a tempo? É comum em momentos difíceis como este sermos tomados por semelhante inquietação. Né? Sentimos-nos impacientes, como os discípulos no meio do vendaval, esperando a ajuda do Senhor. Onde está Deus? Quantas vezes perguntamos isso? Né? E às vezes Deus se cala nas adversidades da vida. Em muitos momentos da nossa existência, nós clamamos muitas vezes e parece que Deus não está nos ouvindo, como os discípulos ali naquele barquinho. Quantas vezes passa isso na nossa mente, no nosso coração? Senhor, mas nós oramos. Senhor, mas nós fizemos, nós te pedimos. Onde o Senhor estava? Né? É muito comum acontecer isso. Sentimos-nos sós, abandonados, desamparados. Parece que não temos a quem recorrer, que não há quem possa nos ajudar. A impressão que temos é que estamos em um beco sem saída. Não há mais para onde ir. Contudo, esse texto mostra-nos que o Senhor não nos desampara no momento de aflição. Aliás, em momento algum Ele nos desampara. Ele disse: nunca te deixarei, Hebreus 13, versículo 5. Jamais te desampararei. Jamais te desampararei. Então, mesmo nesses dias difíceis, mesmo a morte aí batendo perto da gente, mesmo a gente vendo amigos, familiares sendo ceifados nesses dias, Jesus não nos abandonou. Jesus continua conosco nesses momentos difíceis da vida. Mas é mistério que essas coisas aconteçam. Ele já disse na sua palavra. E ele alerta os seus discípulos: quando vocês virem essas coisas acontecendo, estejam atentos, estejam preparados, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, nós não estamos imunes às situações adversas da vida, como aqueles discípulos. Eles passaram por aquela tribulação, por aquela situação difícil. Mas Jesus está aí do nosso lado para nos consolar, para nos dar a sua paz, porque quem tem Jesus tem paz no coração, né? Porque a paz que vem de Jesus, ela é uma paz, como diz uma canção antiga: a tua paz é como um rio que corre suavemente para o mar. A tua paz é como um bosque cheio de flores e de pássaros a cantar. Imagine isso. É tudo que nós queremos, né? Com a calmaria de um rio que corre tranquilamente. É um campo verdejante, cheio de flores e de pássaros a cantar. A paz de Jesus, né, isso é figura humana para mostrar como é maravilhosa a paz
que Jesus tem para as nossas vidas, mesmo em meio às tribulações. Quando as ondas se levantam e os ventos sopram fortemente, Jesus aparece para nos trazer a paz. De que tanto necessitamos, não estamos sós. Não estamos nessa luta sozinhos. O nosso general é Cristo. Você já cantou isso muitas vezes. Creia então que realmente Ele é o nosso general. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele está na frente dessa batalha conosco. Então, continue lutando. Não desista, porque o nosso general é Cristo. A nossa força está no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança. Né? E nós realmente estamos habitando debaixo das asas do Altíssimo. Né? Porque se não fosse, isso tudo já teria ido por água abaixo. Mas nós sabemos que é a forte mão do Senhor sobre a minha e a sua vida que vem nos sustentando cada dia. E cada dia que vivermos, vivamos pensando e sabendo que Jesus está conosco, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, basta a mim e a você crer piamente nessa palavra, porque ela é fiel e verdadeira. Jesus não nos desampara, Ele vem em nosso socorro, caminha por sobre as águas e Ele traz paz para o nosso mundo agitado, mesmo em meio às tribulações. Para o nosso coração inquieto, Ele traz paz. Para a nossa vida atribulada, Jesus é a nossa paz. Então, nós precisamos, queridos, entender verdadeiramente isso. Os nossos dias são dias maus e a palavra de Deus não foi incorreta conosco. Ela não negou que nós passaríamos situações difíceis. O próprio Jesus, Ele certa feita nos disse, né? No mundo vocês terão aflições. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ele venceu, eu venci, disse Jesus, e vocês vencerão. Então, palavra é ter ânimo, é confiar, é prosseguir, é fazer como os discípulos, mesmo em meio àquela forte tempestade que o vento empurrava eles de volta para a praia de onde eles vinham, eles continuavam, mesmo quase sem força já, eles continuavam remando, e remavam, e parece que a coisa não andava. Mas eles continuavam remando e confiando que quando Jesus entrasse no barco, tudo cessaria, tudo se acalmaria. E foi realmente o que aconteceu. Então, meu querido, é esse o ensino reconfortante que nós encontramos aqui nessa passagem bíblica de João 6, 16 a 21. O Senhor nos traz paz quando em meio às tempestades da vida, nós nos sentimos esgotados, atribulados e desamparados. Como nós podemos aprender é exatamente quando as ondas do mar da nossa existência se levantam e os ventos sopram com violência contra o barco da nossa vida, que Jesus Cristo aparece. É justamente nessa hora que Ele aparece e vem nos trazendo a sua paz, né? Aquela paz que complementa tudo aquilo que toda a tribulação vai passar, toda a situação vai ter uma solução, trazendo paz aos nossos corações atribulados e exauridos. É esse Jesus que nós cremos e confiamos. E a nossa fé precisa ser cada dia, nós precisamos exercitá-la para que nós possamos enxergar e perceber, saber, ter confiança que Jesus está e estará sempre, e como Ele esteve todos os dias das nossas vidas, que estivemos também aceitando por fé a sua palavra, Ele esteve conosco todos esses dias. Se você está atravessando um momento difícil, e eu sei que estão atravessando, porque todos, hoje, por exemplo, a gente olha aqui os bancos da igreja vazios. É triste demais essa situação. E não tem um coração que não fica aflito quando chega quarta-feira, quando chega domingo, quando chega o sábado pela manhã na nossa escola bíblica, e nós não podemos nos deslocar para estarmos juntos adorando a Deus. Quando nós não podemos nos abraçar, nos reconciliar e vivermos a vida cristã proposta por Jesus para as nossas vidas, que é de nos reunirmos para adorarmos, para nos confraternizarmos. Não há um coração que não esteja atribulado nesse momento. Nós aqui cantamos, mas quase que chorando, porque
é triste, o pessoal do louvor está aqui, e a gente olha a igreja vazia, e a gente lembra os cultos fervorosos, cheios de alegria, e o abraço, o calor humano, e segue o frio do local, o banco vazio. É muito triste tudo isso. E ainda essa expectativa, porque as notícias não são boas cada dia que passam, né? Mas reconforte-se em Jesus, porque dele vem a nossa salvação, e ele está sempre com os braços abertos para aqueles que ainda não entenderam que é Jesus o único que pode resolver, que pode realmente colocar paz nas nossas vidas, nos nossos corações. E eu sei que você está passando por essas situações. Não há ninguém nesse mundo que não esteja aflito, que não esteja realmente vivendo nessa dinâmica humana desses momentos. É muito complexo, mas nós sabemos que Jesus está conosco todos os dias. Creia nisso. Não importa quão violento esteja o mar. Não importa que os males desses dias são realmente incuráveis, realmente não tem remédio ainda, não tem uma cura ainda, né? E a gente vê irmãos, a gente vê amigos, a gente vê familiares padecendo sobre esse mal, A gente sabe que é muito difícil tudo isso. Sabemos que essa onda realmente ela é muito forte. O vento está soprando muito forte. O nosso barquinho está balançando ferozmente. Mas saiba que Jesus está aí para poder nos ajudar nesses momentos difíceis. E Ele está olhando a sua atitude. Ele está olhando a sua fé, o seu ânimo. Se você realmente está remando, né, com muita garra, com muita fé. Então continue, lute, persevere, e Jesus nos dará e tem nos dado da sua paz. Andando por sobre as águas, ele vem chegando para nos trazer a sua paz. Todos os verdadeiros crentes podem achar conforto ao pensar que o Salvador é o Senhor dos ventos, porque Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Nada se furta ao comando, ao poder de Jesus. Nada foge do seu divino olhar. Não é um vírus que vai fazer algo diferente. Não. Tudo está aí para cumprir a palavra de Deus. Né? Então, tenhamos fé, prossigamos. Na hora mais escura da nossa existência, Jesus vem chegando devagarinho e andando por sobre as águas, e Ele vai acalmar toda a tempestade nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Creia nisso. Creia. Tão somente creia e verás a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e nos conceda a sua graça maravilhosa. O pastor Daniel estará orando juntamente conosco pelos pedidos de oração, né? E assim, só um recadinho, continuem participando dos cultos online, é muito importante que você também divulgue os nossos cultos para os seus amigos, e também as outras programações da IAP, né, da IAP Geral. Então, é muito importante que todos participem, porque é de grande aprendizado para as nossas vidas, para a nossa existência, né, para a nossa fé. Eu agradeço em nome de Jesus. Irmãos, realmente nós estamos passando por momentos sombrios. As ondas estão batendo na nossa embarcação. Mas continuemos com a fé em Jesus, como a mensagem trabalhou, que Ele vai acalmar, Ele vai nos trazer paz. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Marli Sampaio, ela pede oração pelo seu filho e pelo seu pai. O pai dela é um presbítero e ela nos relata que ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Que Deus possa encontrar esse companheiro nosso. Não sei por onde você está, companheiro, mas que Deus te encontre e você possa entender que o caminho não tem outro a não ser Jesus Cristo. O pastor Antônio, nosso companheiro, pede oração pela sua esposa. Ele estava gripado e ele sarou, mas a sua esposa Rosa ainda continua um pouco gripada, ele pede oração por ela. A Kira
pede oração pela família, né? E pela nação brasileira. Ela pede para que nós possamos continuar clamando pela nação brasileira, que é onde tem muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. A diaconisa Claudete pede para que a gente venhamos interceder pelas famílias enlutadas, as famílias que estão perdendo seus entes queridos por conta do coronavírus e por outras situações, mas se encontra com o coração triste, coração ferido, e nós iremos orar pelas famílias enlutadas. A diaconisa Rosana, antes, quando estava vindo para a igreja, ela nos ligou e nos relatou que a sua irmã Vânia contraiu o coronavírus. E ela está preocupada tanto com a Vânia, tanto com todos que estão dentro do seu lar, dentro do lar, a criança da Vânia, a Fabiana, sua filha, a outra sua irmã, Raquel, e que Deus tenha misericórdia. Tanto a diaconisa Rosana quanto a Érica pede oração, vamos interceder, que Deus continue assim operando maravilhas. Nós cremos na ação do Espírito Santo. A Naíra pede oração, né, pela Igreja Adventista da Promessa de uma forma geral, todos os irmãos que continuem firmes, continuem nesta caminhada, que a gente não venha dar ouvido ao desânimo, mas que a gente continue firme para a glória e honra do nosso Pai Celestial. Nós temos aqui a colega da Regina, a Manu, ela pede oração pelo seu irmão Luiz Paulo. Luiz Paulo, tanto a Manu também, perdeu seu pai ontem, e o pai deles veio e tirou a vida, né? E que Deus venha confortar o coração dessa família. Coração que está também doloroso, somente Deus para confortar. A Valma Barbosa pede oração pelo seu filho Diego. A Daniela Lopes, por ela e por sua família. Então nós iremos, o Valtinho Freitas pede oração por ele e por sua família. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar, continuar intercedendo pelos nossos irmãos, como nós viemos sempre orando pela Conceiçãozinha, e Deus assim fez o melhor na vida dela, trazendo um descanso, e que nós entendemos que na volta de Cristo nós nos encontraremos com ela nas nuvens, como Jesus. Então vamos orar pelo consolo da família, pelo consolo da igreja, que sentimos muito, que Deus continue assim nos fortalecendo. Amém? Dobre o seu joelho, nossos irmãos aqui também, nós estaremos orando, intercedendo pelos pedidos. Santo Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, Senhor Deus, a Tua palavra nesta noite veio nos mostrar que tudo isso que nós estamos passando, os nossos passados, nossos antepassados, os discípulos, os apóstolos, passaram por momentos semelhantes e eles conseguiram vencer porque eles acreditaram em Ti e confiaram em Ti. Porque eles tiveram, Senhor Deus, a Tua presença. E assim, Senhor Deus, nós entendemos que possamos vencer também de igual modo. Para que nós possamos, Senhor Deus, vencer essas ondas que têm se levantado contra nós, que têm se levantado contra a nação brasileira, que têm se levantado contra a nação promessista, contra as famílias promessistas. Quanto, Senhor Deus, os nossos irmãos que estão enfermos, a enfermidade, Senhor Deus, tem assolado a humanidade. Nós intercedemos agora, Senhor Jesus, pela vida de todos que se encontram enfermos. Entra com providência, Senhor Deus, nessas vidas, trazendo, Senhor Deus, a saúde. Repreendemos, ó Pai, todo mal, toda dor, toda infecção, todo vírus, todo mal, Senhor Deus, que está trazendo pandemia, Pai Santo, que está trazendo apavoramento para a população, que tem trazido, Senhor Deus, falta de ar. Tu és o nosso ar que respiramos. Pai Santo, venha conceder, Senhor Deus, vitória.
Ó Pai eterno, venha sanar, Senhor Deus, dessas enfermidades, tanto, Senhor Deus, pela pandemia, Senhor Deus, diabetes, Senhor Deus, pelo câncer, Pai Santo, tantas enfermidades que têm assolado a população. Nós pedimos e intercedemos, Senhor Deus, por todos que venham, Senhor Deus, ser curados, que possam encontrar a cura em Ti, ó Pai, que Tu possa trazer, Senhor Deus, a alegria, trazer o bálsamo para o Teu povo. Ó Senhor Deus, pedimos, Senhor Deus, as Tuas graças, pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre o pai da Marli. Ela, Senhor Deus, intercede por ele. Ele, Senhor Deus, foi um servo Teu que serviu, que trabalhou na Tua obra. Um pastor que tanto defendeu, ó Pai. Não sabemos a razão, não sabemos a circunstância, por o que aconteceu, mas Tu és conhecedor de todas as coisas. Pai Santo, esta filha intercede pelo seu pai, para que ele possa, Senhor Deus, assim como o filho pródigo, parou, refletiu e voltou para a casa do Pai, para que ele possa voltar, Senhor Deus, e ser recebido com abraço, com alegria, com festa. Manifesta, encontra, Senhor Deus, o Teu servo e realiza, Senhor Deus, esse milagre. Pai eterno, pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sobre a Vânia, sobre todos que estão ao seu lado, ao seu redor. Pai Santo, faça, Senhor Deus, com que ela se recupere, Senhor Jesus, desse vírus. Tanto ela, quanto sua filhinha, quanto sua irmã, sua sobrinha, a Fabiana, proteja, Senhor Deus, todos que estão ali. Pai Santo, que eles possam, Senhor Deus, ser guardados, ser protegidos, que a Fernanda venha a ser guardada e protegida também, Senhor Deus, pelas Tuas mãos de poder. Permaneça, Senhor Deus, com a Tua igreja, trazendo alegria, trazendo ânimo. Pai Santo, nós apresentamos a Igreja Adventista da Promessa. Continua, Senhor Deus, fortalecendo o Teu povo, continua alegrando o coração do Teu povo, para que cada vez mais nós possamos continuar marchando, Senhor Deus, marchando sobre a terra, mas sim com a certeza da salvação, para que nós possamos, Senhor Deus, encontrar contigo nas nuvens e ouvir da Tua boca: vinde benditos de meu Pai. Ó Senhor Deus, apresentamos nosso irmão João, continua abençoando o Teu servo, protegendo, guardando, livrando ele de todo mal, de todo perigo. Dai, Senhor Deus, a cura, concede, Senhor Deus, a salvação, concedendo, Senhor Deus, o livramento. Pai eterno, permaneça conosco, permaneça com Teu povo, em o nome do Teu Filho Jesus. Nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Nós agradecemos aos nossos visitantes, né, podemos dizer assim, que estiveram acompanhando a nossa programação. Nós tivemos nossa irmã Lordenice Gonçalves, da IAP de Ipanema, Lagarto, Sergipe. Que Deus assim Te abençoe. Muito obrigado pela Tua companhia conosco, nossa querida. Tem a nossa irmã Rose Trevisan, né, juntamente com o Gilmar, de Japurá, Paraná, também esteve acompanhando conosco. Tem a minha irmã Heloísa, esteve acompanhando também. Nosso muito obrigado, mana, que Deus te abençoe, que você também seja edificada por essa palavra, pelos louvores que aqui foi entoados para a adoração do nosso Pai Celestial. A nossa irmã Ana Maria, de Caruru, Pernambuco. Obrigado, nossa irmã, que Deus abençoe. Continue conosco. Sábado estaremos aqui às 10 horas da manhã. O Odinei, de Guarantã do Norte, Mato Grosso, esteve acompanhando também. E a Cleide, nossa amiga Cleide, lá de São Paulo, e vários outros irmãos também, né? O Alessandro, Papito, a Kira, esteve conosco. Que Deus assim nos abençoe. Continue orando, continue compartilhando, para que essa live possa encontrar corações que estejam apavorados e eles sejam edificados pela palavra de Deus. Vamos então nos colocar em pé e vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
seja sobre cada um de nós, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.